Bom dia pessoal, hoje é quarta-feira, 13 de abril de 2022 e vamos para as análises dos jogos de hoje. É uma quarta-feira aí com muitos jogos, Champions League, tem Libertadores, Sul-Americana, mas antes vamos dar uma passada na lista dos jogos de segunda-feira. Como estou gravando antes de acontecer os jogos da terça, não tem como comentar a lista de terça ainda, então fica para o próximo vídeo. Começando aqui, tivemos o BEC Malmo. O Malmo deixou muito a desejar nesse jogo. É uma equipe que eu falei que jogava muito bem em casa, uma equipe forte em casa, mas deixou muito a desejar nessa partida. Se olhar aqui as estatísticas do jogo, o Malmo finalizou 12 vezes, 3 delas foram bloqueadas, 4 no gol e 5 fora do alvo. No segundo tempo, a equipe do Malmo não finalizou uma vez no gol. Então não merecia mesmo a vitória, erramos esse back aí e o Malmo deixou a desejar. Tivemos o Lei Raio Vallecano, esse Lei bateu. O Raio Vallecano conseguiu empatar o jogo aí no finalzinho do jogo. Aos 83, o Valência abriu o placar já no segundo tempo e bateu na nossa lista. Eu não peguei esse jogo, eu não fiz nada, só assisti mesmo, mas bateu aí na nossa lista. E tivemos também Juventude e Red Bull Bragantino. Esse jogo não tinha padrão nenhum para pegar esse Lei Juventude. O Juventude começou muito bem ali o jogo e a equipe do Red Bull acabou abrindo o placar, fez 1-0 com 12 minutos de jogo. Eu fiquei de fora, um jogo de 4 gols e eu não peguei nenhum gol nesse jogo, mas o trade esportivo é isso mesmo, tem como pegar todos os gols. Às vezes você analisa um jogo e acaba não fazendo nada no jogo. Teve esse jogo do Bologna contra o Sampdoria, que eu tinha comentado que poderia ser um jogo interessante para a Lei Sampdoria, mas eu não quis colocar na lista por causa da odd que estava acima de 3 e bateu aí até com uma certa facilidade. O Bologna fez 2-0 e venceu a partida. Vamos agora para os jogos desta quarta-feira, uma quarta-feira aí com muitos jogos, como eu já havia comentado. Temos Champions League, Atlético de Madrid e Manchester City. No jogo de ida, o Manchester City venceu em casa por 1-0. O Atlético de Madrid é uma equipe que joga fechadinha, vai buscar ali um gol. Eu não acredito muito que o Atlético de Madrid vá se expor de qualquer jeito, buscando o gol no início do jogo. Talvez pode acontecer isso lá depois dos 75 minutos, mas eu acredito que vai jogar do jeito que o Simeone sempre jogou e vai buscar um gol no contra-ataque. Uma odd de 1,73 para o City, eu não teria coragem de fazer um Lei City nessa odd, mas como o Atlético de Madrid é um time forte também jogando em casa, eu não vou fazer o back nesse jogo, vou ficar de fora. Liverpool contra o Benfica é um jogo que é praticamente certo uma vitória do Liverpool nesse jogo, mas eu não vou fazer nada nesse jogo porque o Liverpool pode poupar algum jogador pensando na briga pelo título do campeonato inglês. Venceu a primeira partida por 3-1, tem 2 gols de vantagem. A equipe do Liverpool venceu a Inter fora e perdeu em casa o jogo de volta. Não que a equipe do Benfica seja tão forte como a equipe da Inter, mas eu vou ficar de fora. O Benfica eliminou o Ajax na Holanda, mas tinha conseguido um empate jogando em casa. E nessa odd de 1,29, embora eu acho que o Liverpool vai vencer, a maioria das pessoas aí do mundo das apostas, do trade esportivo também, eu acredito que pensa que o Liverpool vai vencer, mas eu vou ficar de fora desse jogo. Vamos para a Libertadores da América. Libertad contra o Caracas, 1,36 a odd do Libertad, é uma odd baixa. Vamos ver aqui as partidas deles, os confrontos entre eles. Libertad venceu por 3-2 e perdeu fora de casa por 2-1. O Libertad venceu a última partida pelo Campeonato Paraguaio, estreou na Libertadores fora de casa contra o The Strongest na Bolívia e ficou no 1-1. A equipe do Caracas acabou empatando também no jogo de estreia, empatou em casa com o Atlético Paranaense em 0-0 e venceu o Deportivo Laguaira na última rodada do Campeonato Venezuelano. E nesse jogo eu vou buscar esse back Libertad. Dando sequência, temos
Nacional do Uruguai contra o Estudiantes de La Plata da Argentina. A equipe do Nacional no último jogo venceu fora de casa, venceu a equipe do Boston River por 6-0, depois de perder na estreia da Libertadores para o Red Bull Bragantino. A equipe do Estudiantes de La Plata é uma equipe aí que tem uma derrota nos últimos jogos. Venceu na estreia, venceu o Vélez Sarsfield por 4-1 e na última rodada pelo campeonato argentino venceu o Central Córdoba por 5-0. É uma equipe bem forte. Eu não teria coragem de buscar esse back Estudiantes, embora eu acho que tem condições de buscar essa vitória mesmo no Uruguai. A equipe do Nacional não vem fazendo uma boa temporada, mas nesse jogo eu não vou fazer esse back Estudiantes. Eu vou buscar aí um lei Nacional. Dando sequência, vamos para o Clássico Mineiro. Atlético Mineiro e América Mineiro. A equipe do Atlético é uma das principais equipes do futebol brasileiro na atualidade. O Atlético vem de uma sequência de vitórias, venceu as últimas 9 partidas que disputou. Se não me engano, a única derrota do Atlético na temporada foi para a URT pelo Campeonato Mineiro. Já a equipe do América Mineiro vem numa crise. Nos últimos 4 jogos não venceu nenhuma partida, o treinador foi demitido, contratou o Wagner Mancini. Talvez vai dar uma arrumada no time agora, mas é o primeiro jogo dele. Nesse jogo eu vou buscar esse back Atlético Mineiro também. Independiente Del Valle contra o Deportes Tolima. A equipe do Del Valle leva uma certa vantagem por jogar em casa e tem altitude. O Del Valle vem de um empate em 0-0 contra o Guayaquil City pelo campeonato equatoriano, depois de vencer o América Mineiro fora de casa. A equipe do Del Valle tem 2 derrotas nos últimos 9 jogos, enquanto a equipe do Tolima perdeu em casa na estreia da Libertadores para o Atlético Mineiro por 2-0 e na última rodada venceu o Rio Negro pelo campeonato colombiano. Eu vou ficar fora desse jogo, não vou fazer nada nesse jogo, até porque é um jogo que já começa aí às 23 horas, bem tarde da noite. Corinthians e Deportivo Cali. A equipe do Corinthians estreou na Libertadores com derrota, perdeu para o Always Red. É um jogo importante para o Corinthians, precisa vencer, porque se não vencer essa partida já vai ficar muito atrás. Se perder o jogo, o Deportivo Cali vai a 6 pontos. O Corinthians fez um bom jogo contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo deu uma caída depois da saída do Paulinho e do William, mas eu acredito que o Corinthians tem tudo para vencer essa partida. O Deportivo Cali não é uma equipe que vem fazendo uma boa temporada, tem 3 derrotas, 3 vitórias e 3 empates nos últimos 9 jogos, mas eu vou ficar fora desse jogo porque eu posso estar vendo pelo lado torcedor e não pelo lado racional. Por isso eu não vou colocar o Timão na nossa lista. Se eu fizer alguma coisa vai ser no ao vivo, mas provavelmente eu não faço nada. Eu não trabalho muito em jogos do Corinthians, eu mais assisto mesmo. Dando sequência, vamos para Colo-Colo e Alianza Lima do Peru. A equipe do Colo-Colo é uma das principais equipes do Chile na atual temporada. É uma equipe aí que vem com a race bonita, apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos e 2 empates, com 6 vitórias. Estreou fora de casa contra o Fortaleza, conseguiu uma boa vitória. Na última rodada perdeu para a União Espanhola, mas deveria estar com o time reserva, eu não assisti esse jogo. Já a equipe do Alianza Lima, nos últimos 9 jogos, tem 3 vitórias, 4 derrotas e apenas 2 empates. Estreou com derrota, perdeu para o River Plate jogando em casa. E na última rodada venceu pelo campeonato peruano. Mas nesse jogo não tem como não colocar o Colo-Colo na nossa lista de back. Dando sequência, River Plate e Fortaleza. O River Plate é um dos principais candidatos ao título, é uma das principais equipes da América do Sul aí há alguns anos já. Nos últimos jogos do River Plate tem apenas uma derrota, perdeu em casa para o Boca. E o Fortaleza vem de 2 derrotas em casa, perdeu na estreia da Libertadores por 2-1 para o Colo-Colo e perdeu na estreia do Brasileirão por 1-0 para o Cuiabá. Nesse jogo eu vou colocar o River também na nossa lista de back. Dando sequência, Sul-Americana, Melgar contra o Atlético River do Uruguai.
eu não vou fazer nada nesse jogo, não conheço nenhuma das equipes. As duas equipes estrearam com derrota. O Melgar, eu assisti o jogo contra o Cuiabá, fez até um jogo decente, mas depois veio o primeiro gol de pênalti do Cuiabá e acabou tomando 2 a 0. O River Plate perdeu na estreia para o Racing por 1 a 0, um gol no final do jogo, mas eu nem assisti esse jogo, vou ficar fora. Racing contra o Cuiabá. A equipe do Racing, jogando em casa, é uma equipe muito forte. Nos últimos jogos não perdeu nenhum. São 9 jogos seguidos sem derrota, apenas um empate contra o River Plate fora de casa, venceu as outras 8. E a equipe do Cuiabá também vem com a race aí muito bonita, não perde há muitos jogos, mas aqui tem campeonato estadual. Mas nesse jogo eu vou colocar também o Racing na nossa lista de back. Seguindo, Santos e Universidade Católica do Equador. A equipe do Santos nessa odd de 1,53 eu acho um pouco baixa. A equipe do Santos não teve um bom início de temporada, já estreou na Sul-Americana com derrota, estreou no Brasileirão com empate, embora a equipe da Católica seja fraca também. O Santos não fez um bom campeonato paulista, não chegou nem à fase mata-mata. O Santos, se não melhorar, vai brigar de novo contra o rebaixamento. Eu acredito que vai dar uma melhorada, teve um tempo aí de preparação, mas eu vou ficar fora desse jogo. A equipe da Universidade Católica do Equador é bem fraca, não tem feito bons jogos. Venceu o último jogo aí por 4 a 0, venceu 9 de outubro. A equipe que conseguiu um empate contra o Inter e merecia até a vitória, mas enfim. Vamos dar sequência, eu vou ficar fora desse jogo. Temos aí Jorge Wilstermann contra o Ayacucho, dois times fracos, mas o Jorge Wilstermann joga em casa, estreou com empate, o Ayacucho perdeu para o São Paulo. As últimas partidas, o Jorge Wilstermann venceu o Bolívar fora de casa, depois de empatar na estreia da Sul-Americana contra o Everton Divina no Chile, mas vinha aí de 3 derrotas consecutivas. A equipe do Ayacucho é uma equipe fraca, vem de 2 derrotas, perdeu para o São Paulo, fez um jogo interessante contra o São Paulo, mas a equipe do São Paulo jogou muito mal, não dá para dizer que foi o Ayacucho que jogou muito, porque não dá para tirar o mérito do time, mas também não dá para dizer que o time jogou muito, sendo que o São Paulo jogou muito mal essa partida. E perdeu a última partida pelo campeonato local. Eu vou ficar fora desse jogo, são duas equipes de altitude, não dá para dizer que o Jorge Wilstermann leva vantagem por jogar num estádio com altitude, porque o Ayacucho também está acostumado a jogar num estádio com altitude. Dando sequência, Júnior Barranquilla da Colômbia contra o Fluminense. É um jogo bem difícil para o Fluminense. A equipe do Júnior Barranquilla não vem fazendo uma boa temporada também. Nos últimos jogos tem 2 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória. Empatou os 2 últimos jogos. A equipe do Fluminense joga uma partida bem, outra mal e outra horrível. É bem complicado também, esse time do Fluminense ainda não se acertou, embora seja o campeão estadual, mas foi eliminado na fase pré da Libertadores, onde tinha uma classificação praticamente garantida. Venceu o jogo de ida por 3 a 1 e depois perdeu por 2 a 0 e foi eliminado nos pênaltis. Mas nesse jogo eu vou colocar o Júnior Barranquilla no lei. Então essa é a nossa lista dos jogos de quarta-feira. Beck Libertad, Atlético Mineiro, Colo-Colo, River Plate, Racing, Lei Nacional do Uruguai e Lei Júnior Barranquilla. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!